E vamos conversar sobre o episódio 4 da terceira temporada de Ted Lasso, Semana Importante. O Ted está um caos e todo mundo sabe disso, mas é preciso que a Ceci diga no começo do episódio para que ele comece a lidar com essa situação. Ele vai perguntando para as pessoas ao longo do episódio, mas é muito naquele lugar de você fazer uma pergunta já sabendo a resposta. Sim, o Ted está um caos e é justo na semana em que o Richmond vai enfrentar o West Ham do Rupert e do Nathan, e a Rebecca quer ganhar do Rupert, e a Kelly está para conhecer a pessoa responsável por investir na sua empresa. E o Bird e o Roy estão tentando encontrar uma estratégia para conseguir vencer o Nathan, e no meio disso tudo, o Ted está um caos. E esse episódio traz de volta a dinâmica entre o Ted e o Nathan, da gente acompanhar os dois, porque a história quer colocar a gente, quanto espectador, nesse lugar de que vai rolar algum embate entre os dois, de que vai rolar algum momento de tensão propriamente dito. Ainda mais quando trazem de volta a questão do Believe, que foi rasgado pelo Nathan lá no final da segunda temporada, e o time descobre agora. E depois, graças ao Trent Cream, eles acabam encontrando a filmagem que mostra que foi o Nathan que fez aquilo. E onde o Bird e o Roy acham que aquilo seria um excelente combustível para o time enfrentar o West Ham do próprio Nathan. E aí isso o Ted não fala, tipo, não vamos fazer, mas também ele não fala nada. Então fica esse ponto em suspensão, ainda mais quando ele olha ali pro pendrive e não faz nada, que a gente volta um pouco mais pra frente nesse vídeo. Rapidinho, tá curtindo o vídeo? Então compartilha com seus amigos que também gostam de Ted Lasso para eles virem assistir. E esse episódio serve também para mostrar o Nathan como sendo o Nathan que a gente viu em temporadas anteriores também, quase num processo para humanizá-lo ou para fazer a gente lembrar de que ele não é uma má pessoa. E é só lembrar do finale da segunda temporada como as pessoas reagiram na internet com o que ele fez e como atacaram o ator que faz o Nathan. Eu acho que isso, de alguma forma, até cria-se um ponto relacionado a como o time reage em campo quando descobre que foi o Nathan o responsável. O próprio vídeo que a gente vê dele tentando pegar o cartaz acaba sendo meio patético. É quase que um processo de ridicularizar a figura do Nathan, mas eu sinto que ao mesmo tempo é trazê-lo para esse lugar mais humano mesmo. Assim como eles trazem de volta a Jade lá, a hostess do restaurante que o Nathan foi e tal, que ela continua muito nesse lugar de indiferença com ele, mesmo agora ele sendo o Wonder Kid e tal, para ela tanto faz, tanto fez. Mas o mais interessante são dois pontos relacionados a, eu diria até um paralelo que é feito entre a figura do Ted e a figura do Nathan nessa temporada, não, nesse episódio em questão. Um desses momentos é bem no meio do episódio e a gente vê como a Rebecca e o Rupert lidam com seus técnicos que estão num momento abalado, que a gente até vê que tanto o Nathan tá ali olhando para uma notícia e tal, e aí chegou o Rupert para conversar com ele, e ele fala que não viu o Ted desde o que aconteceu no final da temporada anterior, que ele deve um pedido de desculpas pelo Ted, que ele sente isso, e o Rupert fala ali com ele de uma forma para ele não ficar incomodado com aquilo, que ele fez o que era melhor para ele. E aí a gente pula pro Ted olhando para a mesma notícia, só que no caso quem mandou para ele foi a Michelle. E aí chega a Rebecca e vê o Ted ali desconfortável e conversa com ele também, tanto que ela não está só falando com o Ted porque ela quer vencer, mas porque ela enxerga o Ted, ela vê ele como aquela pessoa, como aquele amigo. E eu amo demais a dinâmica entre o Jason Sudeikis e a Wedgwood. Eu acho que os dois juntos funcionam muito bem. E ela vê que o Ted ainda assim, tipo, não fala exatamente tudo o que ele tá sentindo. E ela evoca o Oklahoma, que lá na primeira temporada, pra quem não lembra, que o Ted comenta isso com a Rebecca num ponto que era quando ele ia pra terapia de casal junto com a Michelle, com o tal do Dr. Jacob, que o Oklahoma era essa palavra que, quando acionada, a outra pessoa tinha que ser extremamente honesta com seus sentimentos, com a verdade. A Rebecca e o Rupert querem vencer, mas a Rebecca acolhe o Ted e eu sinto que o Rupert diz o que é preciso para ganhar. E é um detalhe talvez sutil aqui na forma como o Rupert manipula o Nathan, que é justamente o Nathan agradecer se referindo ao Rupert pelo nome Rupert. E ele meio que corrige falando, não, Mr. Mannion. E aí depois no final do episódio, quando o Nate chega ali na festa exclusiva e tal, que ele fala Mr. Mannion, ele vai e fala, não, pode me chamar de Rupert. Então são esses detalhes que coloca o Nathan nesse lugar de tipo, o Rupert tá ali manipulando o personagem para conseguir o que ele quer. E de novo, o episódio vai criando essa dinâmica entre Ted e Nathan, onde a gente vê que o Nathan
tá se sentindo incomodado da forma como ele saiu, que ele deve um pedido de desculpas pro Ted. E do outro lado, a gente tem o Ted ali meio que reprimindo os sentimentos, não lidando com certas questões. E o episódio faz parecer que vai rolar esse atrito em algum momento entre os dois, que os dois vão conversar alguma coisa e tal. O próprio Beard e o Roy falam pro Ted isso, mas a cabeça do Ted está na Michelle e não exatamente no Nathan. Tanto que no final do episódio, quando ele vai ligar pra alguém pra conversar, pra falar que ele não se sentiu bem e tal, é pra Michelle justamente. Ele vai ali abrir pra ela que ele não se sentiu confortável com a questão do Dr. Jacob. E falando especificamente sobre a relação do Ted com o Nathan nesse episódio, a gente vê que o Ted meio que quer seguir em frente com isso. E a cena do elevador, além de ser engraçada, mostra que o Nathan, ele ia conversar ali com o Ted se o Rupert não chegasse e cortasse ali a conversa dos dois. E aí quando eles vão se cumprimentar na hora de começar o jogo, o Nathan já tá num modo totalmente aqui, ó, tô concentrado no jogo e tal. Pra no final do jogo em si mesmo, ele tá tão extravasado ali que ele conseguiu ganhar e tal, que ele não cumprimenta o Ted de volta. E é algo que meio que abala ele quando ele tá ali na coletiva falando, que pergunta, por que você não cumprimentou o Ted? E você vê que aquilo pega ele num lugar que ele sai dali pra ir conversar com o Ted. Só que, de novo, vem o Rupert e acaba não deixando com que role essa união ou essa conversa entre os dois. Porque tem muito o Last Way, né? O Ted acredita na bondade das pessoas. Só que ele tá um caos. E o fato dele não ter meio que pegado o pendrive lá no começo do episódio acaba voltando agora para atacá-lo quando ele vai conversar com a Rebecca e a gente vê o Beard e o Roy usando da filmagem meio que como um combustível para inflar o time, para voltar para o segundo tempo e tal. O que é muito curioso, porque o primeiro tempo estava muito parelho a disputa ali, até o Richmond tomar 2 gols meio que do nada. Que inclusive é uma coisa que eu confesso que me incomodou um pouco, porque o segundo, a forma como os gols acontecem, muitas vezes que eles filmam lá os jogadores trocando passes e tal, pra mim soa tão artificial que isso me tira um pouquinho, mas enfim, Ted Lasso não é exatamente sobre o jogo em si, é sobre as pessoas. Só que o Richmond volta pro segundo tempo com um ódio que acaba apenas fazendo com que eles percam, além de ter vários jogadores expulsos, por 4-1. E aí a gente vê que o Beard e o Roy sabem que fizeram merda, eles querem que o Ted brigue com eles, que dê um tapa neles, o que quer que seja. Só que o Ted já sabe que eles sabem que fizeram besteira, ele não precisa gritar com eles para fazer valer o seu ponto. Ele só pega o pendrive para si, e eu acho que é meio que esse mesmo pensamento que ele está aplicando ao Nathan, porque ele não vai confrontar o Nathan pelo jeito, mas fica claro nesse episódio que o Nathan sabe que fez besteira, e ele tá tentando chegar no Ted para conversar sobre isso. E o outro momento que eu acho que rola esse paralelo entre os dois personagens é na questão no começo do episódio, o Nathan tá ali montando um esquema tático, tal, ele derruba o bonequinho do técnico, que seria o Ted, pega e bota de volta no lugar ali com cuidado, tal. E no final do episódio, a gente vê o Ted olhando pro bonequinho, pro Lego do Nathan ali junto com o resto do pessoal. O Rupert pode ter ganho o jogo, só que como o Ted disse pra Rebecca mais cedo no episódio, ela ganhou ao tirar aquele traste da vida dela, coisa que é só reforçada no final do episódio, quando a Rebecca vê o Rupert se envolvendo com a assistente e fala para ele que a Bex e a filha merecem mais. Porque no final das contas é só mais um jogo, mas como o próprio Ted diz, tem vários outros ao longo da temporada ainda. E você ter um caráter digno e estar ali e tal, é pra vida toda. Eu acho que quando a Rebecca fala isso, atinge o Rupert em um certo nível. E eu acho que a cereja do bolo é a forma como a Bex trata ele também, meio que zoando o fato dele ser velho, ele fazer as mesmas coisas que a criança faz, que é um bebezinho ainda. Só que logo a gente vê que isso não significa muita coisa, porque ali na reunião exclusiva do Rupert e tal, que o Nathan vai, ele tá ali com o assistente de novo. E eu acho que talvez o ponto mais legal desse final do episódio, em relação ao Nathan, é ver que ele tá ali naquele lugar que o Rupert criou e tal, de bajulação, e tem essa atriz famosa, tem a bebida. Só que na hora que ele toma a bebida, você vê que ele cospe de volta, porque dessa água não bebereis, meio que não é isso que significa no final das contas pro Nathan. Eu acho que ele procura muito mais esse lugar de acolhimento, de ser reconhecido por certas pessoas que ele tem alguma ligação, que ele tem algum carinho. E não isso meio que só egocêntrico mesmo no final das contas. Por fim, para fechar a análise desse episódio, a gente tem a questão da Killy tendo problema com a estratégia da Sherry com o aplicativo na frente da Jack. Eu acho que isso pode abrir um caminho interessante para Killy evoluir no sentido de gerir
as pessoas melhor, de tirar das pessoas o que elas fazem melhor. Porque já tinha acontecido no episódio anterior nessa temporada. Nesse episódio de novo a gente vê que a Sherry, ela é boa ali no set, na filmagem, na direção das pessoas, em ter ideias, mas não exatamente é pra dar total liberdade pra ela, porque a gente vê que ela acaba fazendo merda relacionada à estratégia do aplicativo. E toda a questão da Barbara também, eu não sei exatamente o que pensar, porque parece que rola a conexão dela com a Killy no episódio passado, mas aí nesse episódio ela volta a dar aquelas cortadas na Killy, a gente vê que ela idolatra demais a Rebecca e meio que só tolera a Killy. Então, pra onde exatamente vai isso? Assim como a questão lá quando eles estão filmando, os jogadores falando, da Killy falando sobre o Jamie. Ah, porque ele era assim, mas agora ele tá assado. Pra onde isso vai exatamente? Vai ser esse elemento que vai ficar ali presente, Killy, Jamie, Roy? Ou a gente vai chegar em algum lugar de fato com isso, ou sei lá, só esquece e segue a vida, não precisa colocar os personagens no relacionamento. Mas se tiver que colocar, é Roy e Killy, por favor. E é isso, pessoas, o que vocês acharam desse episódio de Ted Lasso? Novamente, eu faço esses vídeos porque eu gosto muito da série e quero conversar com vocês, então deixa nos comentários o que vocês acharam, assina o canal para fazer parte aqui da comunidade do Bilheterama, joinha, ajuda demais esse vídeo a chegar a mais pessoas e a gente se vê na próxima.